Ela era a única mulher em Londres que não queria o duque, e a única que ele queria. O salão de baile brilhava como 1000 estrelas, cheio de damas em vestidos lindos e senhores de casacas escuras. A temporada em Londres estava no seu ponto mais alto, e a fofoca corria solta entre os convidados. Mas nenhum nome era tão falado quanto o do Duque de Evermere, Lucian Blackthorne. Ele era alto, forte, e tinha um jeito de olhar que fazia as moças tremerem. Diziam que ele era o homem mais desejado de Londres, e todas as mães sonhavam em vê-lo casar com suas filhas. As moças, por sua vez, suspiravam só de vê-lo passar, cada uma desejando ser a próxima a chamar a atenção daquele libertino famoso. Longe da confusão, num canto mais tranquilo do salão estava Lady Cecilia Fairborn. Com seus 23 anos, ela não se importava muito com o brilho da festa. Enquanto a maioria das damas ria e fofocava sobre quem seria a próxima conquista do duque, Cecília tinha os olhos fixos num livro de filosofia francesa, como se as palavras ali fossem muito mais interessantes que qualquer conversa fiada. Filha de um visconde que havia perdido quase tudo, ela carregava um peso: o medo de que um casamento com um homem poderoso a transformasse em um mero enfeite, uma boneca bonita sem voz, sem escolha. Ela não queria ser propriedade. Não queria que sua mente fosse esmagada por um título. Lucian, acostumado a ter todos os olhares sobre si, varreu o salão com um certo tédio. Cada moça parecia igual à anterior, cada sorriso uma repetição, até que seus olhos pararam em Cecília. Ela era diferente, quieta, com o nariz enfiado num livro. Aquilo era novo. Um sorriso confiante, daqueles que derretiam corações, surgiu em seus lábios. Certo de que seria apenas mais uma conquista fácil, ele se moveu com graça pela multidão. A sombra alta e imponente do duque a cobriu, tirando um pouco do brilho da lamparina sobre o livro. Cecília levantou o olhar, e o que encontrou fez seu coração dar um salto. Os olhos dele eram de um preto intenso, fixos nos dela, carregados de uma curiosidade que a fez prender a respiração. Não havia bajulação, apenas um estudo atento, quase predatório. Lady Cecília, ele disse, a voz grave e baixa, mas que cortou o burburinho do salão como uma lâmina afiada. Teria a honra de me conceder a primeira dança? O salão inteiro parecia ter parado para ouvir, para testemunhar o momento em que a Lady Cecilia Fairborn cairia de amores pelo duque. Mas Cecília não caiu. Ela o encarou de volta, seus olhos claros não mostrando nenhum pingo da admiração que ele esperava. Aquele instante se estendeu, elétrico, entre eles. Agradeço a vossa graça, duque. Ela respondeu, a voz tão calma que parecia uma brisa suave no meio da tempestade de olhares curiosos. Mas não tenho interesse em dançar esta noite. Prefiro a companhia dos meus livros. E, com um movimento tranquilo, ela baixou o olhar para as páginas, virando-as com a ponta do dedo, como se a presença do homem mais desejado de Londres fosse apenas uma interrupção mínima em sua leitura. Lucian, que estava acostumado a ter o mundo aos seus pés e a ver as mulheres desmaiarem de felicidade com um de seus convites, sentiu um formigamento estranho. Uma recusa e tão calma, tão genuína. Por anos, ele havia vivido envolto num tédio profundo, cada conquista parecendo igual à anterior, cada sorriso feminino uma repetição. Mas o não de Cecília, aquele olhar sem admiração, era um choque de ar frio. Não era raiva o que ele sentia, mas uma onda de intriga que o pegou de surpresa. Aquela mulher com seu livro de filosofia e seu desinteresse sincero era um desafio, um que ele nem sabia que ansiava. Um desejo quase desesperado de ser desafiado, de verdade de encontrar algo que não fosse fácil, começou a crescer em seu peito, um calor incomum. Ele a observou por mais um momento, os olhos escuros fixos nela, um leve sorriso se formando nos lábios, não de confiança, mas de pura e perigosa curiosidade. Todas as mulheres o queriam, mas ela não, e talvez por isso mesmo ele a quisesse mais do que nunca. Lucian observou Cecília voltar para o livro, as costas retas, a cabeça inclinada. A recusa dela, tão calma e sem um pingo de medo, havia sido um golpe em seu orgulho, algo que ele não experimentava há anos. Mas não era apenas raiva o que sentia. Era uma mistura perigosa de choque
e uma curiosidade ardente que o puxava. Por um momento, o salão barulhento e suas luzes fortes pareceram sumir. Ele só via aquela mulher, a única que ousara dizer não. Com um movimento decidido, ele se virou, deixando para trás o burburinho chocado dos convidados, e seguiu o caminho que ela havia tomado antes para a biblioteca mais íntima da casa, um refúgio silencioso, com livros empilhados até o teto. Cecília estava em uma poltrona de couro escuro, sob a luz suave de uma lamparina. O cheiro de papel velho e madeira a acalmava, mas seu coração ainda batia forte por causa daquele encontro. A imagem dos olhos escuros de Lucian, a voz grave, o jeito como ele a olhou, tudo isso havia mexido com ela de um jeito que não gostava. Ele era perigoso, e ela sabia. Ela virou a página do livro, fingindo concentração, mas cada nervo em seu corpo estava atento. Sentiu a mudança no ar, o calor que se aproximava. A sombra alta dele cobriu mais uma vez a lamparina, e ela teve que prender a respiração para não deixar transparecer o tremor que subia por sua espinha. Lady Cecília. A voz dele era um sussurro, mas parecia preencher todo o cômodo grave e firme. Ainda não me conformo com sua resposta. Poderia me dizer por que recusou a dança do Duque de Evermere? Cecília levantou o rosto, encontrando os olhos dele que brilhavam no escuro, tão perto que ela podia sentir o calor que vinha dele. Uma parte dela queria se encolher, mas a outra, teimosa, se recusava a demonstrar fraqueza. Ela podia sentir o poder dele. A forma como ele esperava que ela se explicasse, quase se desculpasse. Mas ela não faria isso. Vossa Graça, ela começou, a voz firme, mesmo que por dentro estivesse um pouco assustada com a própria coragem. Eu já disse, não tenho interesse em dançar e, para ser bem sincera, não conheço seus feitos lendários. Prefiro a companhia dos livros à das fofocas. Aquelas palavras, ditas com tanta simplicidade e verdade, atingiram Lucian de um jeito que nenhuma bajulação jamais havia conseguido. Ele esperava um floreio, uma desculpa, talvez até um pouco de medo. Mas o que recebeu foi uma honestidade crua, um desinteresse tão genuíno que desarmou sua armadura. Ele se viu ali, o Duque de Evermere, o homem mais cobiçado de Londres, sendo tratado como um estranho qualquer por uma mulher que nem sequer se importava com sua fama. O rosto dela, mesmo com o ar sério, tinha uma beleza que o atraía, mas era a mente dela, a teimosia em seus olhos claros, que o fascinava. Cecília sentia a atração dele, uma corrente invisível que tentava puxá-la. Era um perigo, um aviso. Ele era o tipo de homem que usava seu charme como uma arma, que obtinha tudo com um sorriso. Ela sabia que se cedesse a ele, se permitisse ser mais uma em sua lista, perderia tudo o que prezava. Sua independência, sua mente. Você é apenas mais um, ela pensou, tentando se convencer, mesmo sentindo um calor estranho no peito. Lucian a observou, o silêncio pesado entre eles. Ele percebeu que ela realmente não o queria, não da maneira que as outras queriam. E foi nesse instante que uma verdade incômoda, uma vulnerabilidade que ele guardava às 7 chaves, veio à tona. Ninguém nunca o via de verdade. As mulheres queriam seu título, seu corpo, sua fama. Mas ela não queria nada disso. E a ideia de que, se ele se apaixonasse por ela, ela poderia ser a única mulher que ele não conseguiria manter, a única que o deixaria, apertou seu coração com um medo que ele nunca havia sentido. Ferido em seu orgulho, mas com uma chama de intriga acesa em seu peito, Lucian deixou a biblioteca, a imagem de Cecília e seu livro gravada na mente. Precisava de uma distração, de uma forma de lidar com aquele desafio inesperado. Ele encontrou o Marquês de Rutledge, seu amigo de noites de jogos e farras, em um canto do salão, com um copo de conhaque na mão. Rutledge, Lucian disse, a voz baixa, mas com uma intensidade que chamou a atenção do amigo. Fiz uma aposta. O Marquês ergueu uma sobrancelha curioso. Uma aposta? Com quem e sobre o que, meu caro Duque? Lucian bebeu o conhaque de um gole, os olhos fixos em um ponto distante. Comigo mesmo, ele respondeu, um sorriso perigoso surgindo em seus lábios. Em 30 dias farei Lady Cecília Fairborn se apaixonar por mim. Se eu falhar, parte de minhas terras será sua.
O jogo está armado, meu amigo. O Marquês riu, achando graça na ousadia do Duque, mas Lucian não estava rindo. Para ele, aquela aposta não era apenas um jogo, era uma batalha, e ele não podia perder. Alguns dias depois do baile, Lady Cecília recebeu um convite. Não era para mais uma festa cheia de gente, mas um bilhete simples do Duque de Evermere. Ele a convidava para ir à mansão Ashdown, a casa dele, para conversar sobre o projeto da escola para moças que ela tanto queria abrir. O convite mencionava a famosa biblioteca de mármore, um lugar que diziam era um refúgio para quem amava livros e ideias. Cecília leu o bilhete de novo, um nó se formando em seu estômago. Aquela proposta de ajuda parecia boa demais para ser verdade. O Duque, o libertino de Londres interessado em caridade, não fazia sentido. Mas a oportunidade de ter a escola de pé era grande demais para ignorar. Ela desconfiava sim de homens como ele, que pareciam conseguir tudo com um simples piscar de olhos. Mas, por trás de toda a desconfiança, havia uma pontada de curiosidade. Ele era um desafio, e ela, teimosa como era, sentiu-se compelida a aceitar. Chegou à mansão Ashdown em uma tarde ensolarada, o coração batendo mais forte do que o normal. A casa era enorme, imponente, cheia de uma beleza antiga. Um mordomo a levou por corredores silenciosos até uma porta alta. Lá, esperava por ela a biblioteca de mármore. Era um lugar impressionante, com paredes de um mármore claro que brilhavam suavemente e prateleiras que iam do chão ao teto, repletas de livros de todos os tamanhos. O cheiro de papel e couro antigo era forte e acolhedor. Lucian estava de pé, perto de uma janela alta, a luz do sol batendo em seus cabelos escuros. Ele não parecia o libertino do baile, mas um homem sério, pensativo. Ao vê-la, um sorriso lento e calculado surgiu em seus lábios, e Cecília sentiu um arrepio. Era um sorriso estudado, daqueles que ele usava para conseguir o que queria, e ela sabia disso. Lady Cecília, ele disse, a voz grave e macia, que parecia envolver o ar. É uma honra tê-la em minha casa. Por favor, sente-se. Ele indicou uma poltrona confortável perto de uma mesa de carvalho. Cecília sentou-se, mantendo a postura reta, os olhos fixos nele. Ela podia sentir o olhar dele sobre ela, intenso, avaliador. A tensão entre eles era quase palpável, como um fio esticado que poderia se romper a qualquer momento. Fiquei muito interessado em seu projeto para uma escola de moças. Lucian começou, sua voz séria agora. Acredito que a educação é a base de tudo. Tenho algumas ideias e recursos que talvez possam ajudar a transformar seu sonho em realidade. Ele começou a falar, apresentando planos, mostrando como poderia conseguir o terreno, professores, livros. Suas palavras eram inteligentes, cheias de detalhes que mostravam que ele havia realmente pesquisado o assunto. Ele era charmoso, sem dúvida, e suas propostas eram tentadoras. Cecília o ouvia, sua mente registrando cada palavra, cada detalhe. Mas enquanto ele falava, seus olhos se demoravam nos dela um segundo a mais. Sua mão, ao indicar um mapa imaginário sobre a mesa, quase roçou a dela. Pequenos toques, olhares que pareciam querer ler sua alma. Cecília sentia o calor que irradiava dele, a proximidade desconfortável que a fazia prender a respiração. Era um jogo, ela sabia. Ele estava tentando seduzi-la. Não com palavras de amor, mas com a promessa de um sonho, usando a gentileza como disfarce. Vossa Graça, Cecília disse, sua voz firme, tentando esconder o tumulto em seu peito. Sua proposta é muito generosa, mas preciso ser sincera. Por que este interesse súbito em um projeto tão incomum para um duque com sua reputação? Lucian não recuou. Seus olhos escuros brilharam com um divertimento quase imperceptível. Lady Cecília, a reputação nem sempre mostra o homem por completo. Ele respondeu a voz ainda baixa, mas com um toque de desafio. Talvez eu esteja cansado dos mesmos jogos, ou talvez, apenas talvez, eu tenha encontrado algo que realmente vale a pena meu tempo e meu dinheiro. A resposta dele era ambígua, inteligente. Ele não negou sua reputação, nem confirmou um interesse puro. Apenas flutuou entre as palavras, mantendo-a em suspense. Cecília sentiu a atração pela inteligência dele,
pela forma como ele a desafiava, mesmo em uma conversa formal. Mas, ao mesmo tempo, sua desconfiança nos homens acostumados a obter tudo a impedia de se entregar. Ela temia que, se cedesse àquele charme, se aceitasse sua ajuda sem questionar, perderia uma parte de si mesma. Ela se tornaria apenas um projeto, uma conquista, e sua mente e independência seriam esmagadas. A biblioteca, com seus livros de sabedoria, parecia avisá-la do perigo. Ela estava ali, em território inimigo, e a batalha silenciosa de vontades havia apenas começado. Os dias se transformaram em semanas, e a biblioteca de mármore se tornou o palco de uma estranha e excitante batalha de inteligências. Cecília passava horas na mansão Ashdown, imersa em conversas que iam muito além da fofoca da sociedade. Lucian, para sua surpresa, não era apenas um libertino charmoso. Ele era inteligente, muito inteligente. Eles discutiam sobre os livros nas prateleiras, filosofia francesa, os perigos da política e até a beleza da poesia. Cecília descobriu que Lucian lia os mesmos autores que ela e tinha opiniões fortes, bem pensadas. Ele a ouvia de verdade, algo raro entre os homens que conhecia. Quando ela falava sobre suas ideias para a escola, sobre a importância de dar voz e conhecimento às moças, os olhos dele brilhavam com um interesse que parecia genuíno. Acha mesmo que a sociedade está pronta para moças que pensam por si mesmas, Vossa Graça? Cecília perguntou um dia, enquanto ele folheava um volume antigo. A voz dela era um desafio suave. Lucian a olhou por cima do livro, um sorriso lento e um tanto perigoso se formando em seus lábios. A questão, Lady Cecília, não é se a sociedade está pronta, mas se as moças estão prontas para mudar a sociedade. A resposta dele a pegou de surpresa, e ela sentiu um arrepio. Ele não apenas a entendia, ele a incentivava a sonhar mais alto. Para a aposta que ele mantinha em segredo, Luciana aprofundou seu envolvimento no projeto da escola. Ele fez promessas de apoio financeiro que tirariam a escola do papel. Planejou reuniões com pessoas importantes. Conseguiu um terreno que parecia perfeito. Cada passo que ele dava era calculado, mas para Cecília, parecia que ele estava entregando seu coração ao projeto. Ele falava com uma paixão que a fazia esquecer sua reputação. E ela se via sorrindo, acreditando um pouco mais a cada dia. Lucian, por sua vez, sentia um estranho conflito crescer em seu peito. Ele havia começado tudo como um jogo, um desafio para seu orgulho ferido. Mas as longas horas na biblioteca, as discussões acaloradas, a forma como os olhos de Cecília se acendiam quando ela defendia uma ideia, tudo isso o estava mudando. Ele se pegava esquecendo completamente a aposta, mergulhado na conversa, fascinado pela mente dela. Ela não era como as outras. Ela não o bajulava, não o via apenas como um título. Ela o via como um igual, um adversário digno em um debate, e isso satisfazia um tédio que ele nem sabia que carregava. A ideia de que ela poderia ser a única mulher que ele não conseguiria manter, que ela o deixaria se soubesse a verdade da aposta, começou a assustá-lo. O medo apertava seu peito. Cecília sentia a atração que crescia entre eles, intensa e silenciosa. Era como uma dança de mentes, onde cada palavra, cada olhar, era um passo calculado. Ele se aproximava, ela recuava um pouco, mas a cada vez ele a puxava para mais perto. Quando ele se inclinava para apontar algo em um mapa, o cheiro de sua pele, de sua roupa limpa, entrava em suas narinas. Um dia, ao pegarem o mesmo livro na prateleira, as mãos deles se tocaram. Não foi um toque rápido, mas demorou 1 segundo a mais, um formigamento que correu pela pele de Cecília. Ela puxou a mão, a respiração presa, e ele a olhou com uma intensidade que a fez se sentir completamente exposta. Ela estava confusa. A inteligência de Lucian a fascinava. A paixão dele pelo projeto dela a tocava. Mas a sombra de sua reputação, as histórias que a sociedade contava sobre ele, a lembravam de seu maior medo, ser apenas mais uma, ser esmagada. Era um perigo. Ela sentia que estava se aproximando de um abismo, e não sabia se conseguiria parar a tempo. Ele era um enigma, um misto de profundidade e superficialidade, de bondade e um controle que a assustava.
E a cada dia que passava na biblioteca de mármore, ela sentia que o muro que havia construído em volta de seu coração estava começando a desmoronar. Os dias voavam e a vida de Lady Cecília havia se transformado de um jeito que ela nunca imaginou. Ela e o Duque Lucian passavam cada vez mais tempo juntos. Não eram só as longas horas na biblioteca de mármore, onde as palavras deles se encontravam e se chocavam como espadas afiadas em um duelo de mentes. Eles também começaram a aparecer em eventos sociais menores, jantares discretos ou recepções em casas de amigos, sempre com o pretexto de discutir os detalhes da escola. Para a sociedade, eles eram um mistério intrigante, um duque libertino de repente interessado em caridade e uma moça quieta que o havia desafiado. Nesses encontros, Cecília percebeu algo novo em Lucian. Ele tinha um jeito sutil de se postar ao lado dela, uma presença que afastava os olhares curiosos e maliciosos. Se alguém ousava fazer um comentário baixo sobre sua família arruinada ou sua estranha amizade com o duque, os olhos escuros de Lucian se fixavam na pessoa por um instante, um olhar tão frio e intenso que fazia a fofoca morrer na garganta. Ele não precisava falar, apenas estar ali. Era uma proteção silenciosa, uma muralha invisível que ele erguia para ela. Cecília sentia o peso dessa proteção, uma mistura de alívio e uma estranha atração. Aquela faceta protetora do duque, tão diferente de sua fama, a confundia e a puxava ainda mais para perto. Mas a confusão era um sentimento constante em seu peito. A mente de Luciana a fascinava, sim, com sua inteligência e sua capacidade de ver o mundo de um jeito único. Ele a desafiava, a fazia pensar, e ela nunca havia se sentido tão viva em uma conversa. No entanto, a reputação dele, as histórias de suas conquistas, a superficialidade da sociedade que a rodeava, tudo isso era um lembrete cruel de seu medo. Ela temia se render àquele homem, se entregar ao que ele oferecia. O pensamento de se tornar apenas mais uma em sua longa lista de amores passageiros, de ter sua mente e sua independência esmagadas por um título e um charme irresistível, era como uma sombra fria sobre seu coração. Ela se sentia em uma corda bamba, prestes a cair em um abismo que prometia tanto prazer quanto dor. Foi em um desses jantares, onde a luz fraca das velas criava um ambiente íntimo, que a sombra ganhou um rosto. O Marquês de Rutledge, amigo de longa data de Lucian e seu parceiro em muitas farras, surgiu ao lado do duque. Ele tinha um sorriso sardônico que não chegava aos olhos, e seus olhares para Cecília eram rápidos, quase desdenhosos. Enquanto Lucian estava distraído por um momento, o Marquês se inclinou e sussurrou algo no ouvido do duque. Cecília não conseguiu ouvir as palavras, mas viu a mudança instantânea no rosto de Lucian. Uma tensão se instalou em seus ombros, e os olhos dele, antes focados nela com um calor contido, ficaram duros e distantes por um instante. «Vejo que o prazo está chegando, meu caro duque», o Marquês disse alto o suficiente para que apenas Lucian ouvisse, mas com um tom que sugeria algo mais profundo. Lucian apenas assentiu, com um leve tremor na mandíbula. Cecília observou a troca, sentindo que havia algo errado, algo escondido por trás daquele sorriso forçado do Marquês. Ela não sabia o que era, mas a tensão que Lucian demonstrou, a forma como ele desviou o olhar depois da conversa, fez seu coração apertar. Ela sentiu um calafrio, como se uma nuvem escura estivesse se aproximando, e a aposta de Lucian, que ele havia guardado em segredo, começava a se tornar um peso insuportável em seu peito, uma sombra crescente que ameaçava tudo o que eles estavam construindo. A sombra do Marquês de Rutledge, com suas palavras sussurradas e seu sorriso frio, continuava a pairar na mente de Cecília, um presságio inquietante. Mas havia sombras muito mais antigas em seu coração. Raízes profundas que explicavam sua teimosia e seu medo de homens como o Duque de Evermere. Ela se lembrou de seu pai, o Visconde Fairborn. Não muito tempo atrás, a família deles vivia com conforto, cercada por respeito. Mas a má sorte, ou talvez a má administração, havia levado tudo embora.
Seu pai, um homem bom, mas fraco, havia perdido suas terras, suas propriedades, sua honra, tudo em jogos e negócios ruins. Cecília se lembrava da vergonha, do olhar de pena das outras damas, do medo de sua mãe, que definhava dia após dia. Ela viu sua família se desfazer, sua casa ser vendida, e o orgulho deles pisoteado. Aquela experiência a marcou. Ela aprendeu cedo que, para uma mulher, ser dependente de um homem era um perigo. Seu futuro, sua voz, seu próprio valor podiam ser arrancados dela num piscar de olhos, como um castelo de cartas desabando. Por isso ela não queria ser um enfeite, uma boneca bonita para ser exibida e depois esquecida. Ela não queria ser propriedade legal, sem direito a pensar, a escolher, a ser ela mesma. Sua mente, sua independência, eram tudo o que lhe restava, e ela lutaria para mantê-las. Um dia, na biblioteca de mármore, depois de uma longa discussão sobre a melhor forma de conseguir apoio para a escola, Lucian se inclinou para fechar um livro que estava aberto na mesa. A proximidade dele, o cheiro amadeirado de sua colônia, fez o coração de Cecília disparar. Ele estava tão perto que ela podia sentir o calor de seu corpo e teve que prender a respiração para não demonstrar o tumulto em seu interior. Lady Cecília, ele disse, a voz mais suave que o normal, seus olhos escuros fixos nos dela, sem o brilho de desafio, mas com uma curiosidade mais gentil. Parece que há algo que a preocupa, além dos detalhes da escola. Seus olhos ficam distantes às vezes. Cecília hesitou. Era perigoso, muito perigoso se abrir para ele, mas a forma como ele a olhava, sem julgamento, a fez sentir um ímpeto de sinceridade. É apenas a vida, Vossa Graça, ela respondeu, olhando para um ponto distante na parede, como se estivesse revendo as cenas em sua mente. Vi o que acontece quando uma mulher não tem nada além do nome de seu marido, quando ela depende de seu dinheiro, de sua reputação. Ela se torna um objeto, um troféu que pode ser quebrado ou, pior, esquecido. Ela virou o rosto para ele, e seus olhos claros encontraram os dele, carregados de uma dor antiga, mas também de uma resolução férrea. Não quero isso para mim, Duque. Não quero que minha mente seja esmagada. Não quero me tornar uma dessas damas que só sabem fofocar e sorrir, sem uma única ideia própria. Não quero ser comprada. A última palavra saiu com uma força que a surpreendeu, quase um sussurro, mas carregado de todo o seu medo. Lucian a ouviu, cada palavra dela atingindo-o como uma flecha. Aquele brilho nos olhos dela, a forma como sua voz tremia levemente ao falar sobre sua independência, a paixão por não ser comprada, tudo isso era real, doloroso. Ele percebeu que a recusa dela, sua resistência a ele, não era por desprezo pessoal, mas por um medo profundo de perder a si mesma, de ser reduzida a nada, como sua própria família havia sido. Seu coração se apertou. Ele havia visto mulheres chorar, mulheres suplicar, mulheres manipulá-lo, mas nunca uma mulher havia falado com tanta honestidade sobre o que a movia, o que a assustava. Ele sentiu uma pontada de admiração, um respeito que o pegou de surpresa. Ela não era apenas bonita e inteligente, ela era corajosa, ferida e de alguma forma mais forte por isso. Naquele instante, a aposta com o Marquês de Rutledge, aquela que ele havia feito por orgulho ferido e tédio, tornou-se algo pesado, sujo, insuportável. Ele estava brincando com os medos mais profundos dela, usando um jogo para tentar conquistá-la. E a ideia de que, no fim, ele a machucaria, provando que ela estava certa sobre homens como ele, doeu mais do que qualquer ferida em seu próprio orgulho. Ele precisava fazer algo. Mas o quê? A mentira que ele havia começado se tornara um monstro que ameaçava destruir a única coisa que ele realmente estava começando a querer. Lucian estava sozinho em seu escritório na mansão Ashdown, com a noite já avançada. O silêncio pesado do cômodo era seu companheiro frequente, o palco para os pensamentos que ele não mostrava a ninguém. Ele se serviu de um conhaque, o líquido escuro aquecendo sua garganta, mas incapaz de afastar o frio que sentia por dentro. A fama de libertino, de homem que conseguia tudo o que queria com um sorriso e um olhar, era uma máscara que ele havia vestido desde muito jovem.
As damas de Londres o queriam, sim. Mas elas queriam o Duque de Evermare, o título, a fortuna, o corpo forte e o rosto bonito. Nenhuma delas, nem mesmo as mais apaixonadas, jamais havia se importado com o Lucian que estava por trás de toda aquela pose. Elas buscavam o brilho, a emoção de ser a próxima conquista do homem mais cobiçado da cidade. E quando a novidade passava, ele se via novamente mergulhado em um tédio profundo, uma sensação de que tudo era igual, sem graça, vazio. Ele se lembrava de incontáveis noites em bailes, de risadas forçadas, de flertes que não levavam a nada além de mais uma noite sem significado, e no dia seguinte, a mesma sensação de falta, de um buraco em seu peito. Ele havia se convencido de que era assim que sua vida seria, um ciclo sem fim de conquistas superficiais e um vazio que crescia a cada dia. Ele não acreditava que alguém pudesse vê-lo de verdade, além do que seu título e fortuna ofereciam. Mas então veio Lady Cecília. Ela não o queria. Ela o recusou, não com raiva ou medo, mas com uma calma tão sincera que o desarmou completamente. Ela olhava para ele, sim, mas não com o brilho de admiração que ele estava acostumado. Ela o desafiava, questionava suas ideias e seus olhos claros o viam de um jeito que ninguém jamais havia feito. Era assustador, era excitante, como um sopro de ar fresco em um quarto abafado. A aposta, aquela que havia começado como um jogo para curar seu orgulho ferido e afastar o tédio, agora parecia uma tortura. Ele estava se apaixonando por aquela mulher teimosa e inteligente, que não se importava com o seu título. E com aquele amor inesperado veio um medo terrível, um temor que ele nunca havia sentido. O medo de que, se ela descobrisse a verdade sobre a aposta, se ela realmente o visse por completo, com todas as suas falhas e seu passado de libertino, ela seria a única mulher que ele não conseguiria manter. Ela o deixaria, porque ele era o homem dos jogos, e ela era a mulher que prezava a honestidade e a independência acima de tudo. Ele temia que sua própria história, sua própria fama, fosse a barreira intransponível entre eles. Ele não sabia ser suficiente para alguém como ela, que pedia uma verdade que ele havia enterrado há muito tempo. Cecília, nos dias que se seguiram, começou a notar pequenas rachaduras na armadura do Duque. Em meio às conversas na biblioteca de mármore, às vezes, um silêncio diferente caía sobre Lucian. Seus olhos escuros, que normalmente brilhavam com um desafio ou um divertimento, ficavam distantes, com uma melancolia que não combinava com a imagem do libertino irresistível que todos conheciam. Uma tarde, ela o encontrou olhando pela janela alta da biblioteca, a luz fraca do fim do dia caindo sobre ele. Ele estava tão imóvel que parecia uma estátua. Havia uma tristeza sutil em seus ombros largos, uma quietude que não era de paz, mas de um vazio profundo. Ele não a viu chegar, e por um momento, Cecília o observou sentindo um nó na garganta. Aquele não era o homem que ela imaginava, o homem que todos temiam e desejavam. Era alguém mais complexo, mais sozinho. Quando ele finalmente se virou, a melancolia desapareceu tão rápido quanto surgiu, substituída pelo sorriso calculado e o olhar intenso que ela já conhecia. Mas Cecília havia visto. Havia um vazio por trás daquele olhar, um cansaço que a intrigava profundamente. Aquilo não diminuía sua desconfiança, mas a transformava, a intensificava. Ele não era apenas o homem que ela temia, mas também um enigma que ela desejava desvendar. E essa descoberta a confundia ainda mais, aumentando a intensidade da atração que sentia, puxando-a para mais perto de um perigo que ela não sabia como evitar. O sol já se punha quando o Marquês de Rutledge apareceu na mansão Ashdown. Lucian estava em seu escritório, revisando alguns documentos do projeto da escola, algo que ele fazia cada vez mais com um estranho prazer. A presença do Marquês, sem aviso, foi como uma nuvem escura que entrava na sala. Rutledge, com seu sorriso largo e seu jeito barulhento, era a imagem perfeita do passado de Lucian. Farras, jogos e uma vida sem preocupações. "Meu caro Duque!" o Marquês exclamou, jogando-se em uma das poltronas de couro. "Que surpresa encontrá-lo tão... É culpado.
Pensei que estivesse em algum baile ou talvez com alguma linda dama. Mas não, aqui está você, olhando papéis chatos. Ele pegou uma garrafa de uísque da mesa e se serviu, sem pedir permissão. Lucian o observou, sentindo um desconforto. Antes, ele teria rido e se juntado ao amigo. Agora sentia um peso. Rutledge, ele respondeu, a voz mais fria do que esperava. Estou cuidando de assuntos importantes. O Marquês riu, um som seco e sem alegria. Assuntos importantes? Ah, sim, a escola de moças de Lady Cecília. Ouvi dizer que você está bastante envolvido. Parece que a pequena dama está te amansando, meu amigo, transformando o grande duque de Evermere em um benfeitor da caridade. Ele deu um gole no uísque, os olhos estreitos fixos em Lucian, um brilho de desafio neles. Não se esqueça do que somos, Lucian. Não se esqueça de quem você é. As palavras do Marquês eram como um veneno, tentando lembrá-lo do homem que fora, do jogo que havia começado. Lucian sentiu um calor subir por seu rosto. Era a aposta. Ele não podia esquecer, mas, ao mesmo tempo, a ideia de que Cecília o estava amansando o irritava. Ela não estava fazendo isso. Ela estava mostrando a ele um mundo que ele nem sabia que existia. Não seja bobo, Rutledge, Lucian tentou dizer, mas a voz não tinha a convicção de antes. O Marquês se levantou, aproximando-se da mesa. Boba é essa sua nova fase, meu caro. A temporada está quase no fim e o baile de máscaras se aproxima. É hora de você voltar ao seu velho eu. Tenho um jogo de cartas esta noite, com os maiores apostadores de Londres. Depois podemos ir a um lugar onde a companhia é mais divertida. Moças que não leem livros chatos, e se é que me entende. Ele deu uma piscadela. Um convite direto para que Lucian abandonasse tudo o que estava construindo com Cecília e voltasse para o mundo de farras e vícios. Lucian olhou para o Marquês, depois para os papéis da escola sobre sua mesa. Em sua mente surgiu a imagem de Cecília, com o nariz enfiado em um livro, os olhos brilhando quando ela falava de seus sonhos. Ele lembrou do medo dela de ser comprada, de ser mais uma. Ele havia mentido para ela, sim, mas a cada dia, a cada conversa, ele sentia que a estava traindo de uma forma ainda mais profunda ao manter aquela aposta. Ir com Rutledge, agora, seria uma traição que ele não podia suportar. Não, Lucian disse, a palavra saindo mais firme do que ele esperava. O Marquês parou, surpreso. Não irei, Rutledge. Não esta noite. E não irei a mais nenhum de seus jogos ou farras. O Marquês de Rutledge o encarou, o sorriso sumindo de seu rosto. O que? Você está brincando, não é? O grande duque de Evermere recusando uma noite de diversão por um projeto de caridade? Por uma moça que nem sequer o queria? Havia raiva em sua voz e um medo sutil, como se ele estivesse perdendo o controle sobre Lucian. Você vai se arrepender disso, meu amigo. Não se esqueça da aposta. Não se esqueça que o prazo está correndo. Lucian se levantou, sua figura alta e imponente agora cheia de uma resolução que o Marquês nunca havia visto. Eu não me arrependo, ele disse, seus olhos escuros fixos nos de Rutledge. E a aposta? A aposta é um problema meu. Ele sentiu um calor estranho no peito, uma mistura de medo e uma coragem nova. Ele não podia trair a confiança, ainda que disfarçada, de Cecília. Ele não podia voltar a ser o homem vazio de antes. O Marquês o observou por mais um momento. Um olhar de desprezo e desaprovação em seu rosto. Ele viu que Lucian estava falando sério. Virou-se de repente e saiu do escritório, batendo a porta com força. O som ecoou no silêncio, deixando Lucian sozinho, com o cheiro de uísque no ar e uma sensação estranha. A ameaça do Marquês era clara, um aviso de que o jogo estava longe de terminar. Mas, por alguma razão, Lucian não se sentia arrependido. Ele sentia pela primeira vez em muito tempo que havia feito a escolha certa. E a imagem de Cecília, sorrindo com um livro nas mãos, valia mais do que qualquer jogo. O brilho da promessa da escola de moças, que havia acendido uma chama no coração de Cecília, começou a se apagar sob uma pilha de papéis e burocracia. O projeto, que antes parecia estar avançando a passos largos, de repente encontrou um muro. O conselho local, que antes havia dado sinais de aprovação, agora levantava objeções inesperadas sobre o terreno, sobre as licenças,
sobre tudo. As semanas se arrastavam, e cada reunião parecia empurrar o sonho de Cecília mais para longe. Ela estava na biblioteca de mármore, sentada à mesa, com os ombros curvados sobre os documentos do conselho. As palavras nas cartas eram frias e cheias de termos legais que ela mal compreendia, mas a mensagem era clara. O projeto estava parado. Uma sensação de derrota, amarga e pesada, subia por seu peito. Era o mesmo gosto de impotência que ela havia sentido quando a fortuna de seu pai desmoronou. Ela havia lutado tanto, sonhado tanto, e agora parecia que tudo seria tirado dela por canetas e carimbos. Uma lágrima teimosa ameaçou cair, mas ela a conteve. Não queria chorar. Queria lutar. Mas como? Lucian, que havia entrado na biblioteca sem fazer barulho, a observou por um longo instante. Ele a vira sorridente, desafiadora, pensativa. Mas nunca a vira assim, com o rosto pálido, a postura de quem carregava um mundo nas costas, os olhos fixos nos papéis com uma frustração silenciosa que doía. Naquele momento, ele não viu a aposta, não viu o jogo, viu apenas a mulher que ele estava começando a amar, com seu sonho ameaçado. Uma onda de fúria e um desejo incontrolável de protegê-la o invadiram. Não era mais sobre orgulho, nem sobre tédio. Era sobre ela. Ele se aproximou da mesa e a sombra alta dele cobriu os papéis. Cecília levantou o rosto e os olhos dele, normalmente tão intensos, estavam agora cheios de uma preocupação genuína que a pegou de surpresa. Lady Cecília, ele disse, a voz grave e macia, mas com uma força que parecia querer afastar toda a escuridão. O que houve? Ela respirou fundo, tentando controlar a voz. O conselho. Eles estão criando dificuldades. Parece que não querem que a escola avance. Há objeções ao terreno, atrasos nas licenças. É como se estivessem tentando nos fazer desistir. A voz dela traiu um pouco de sua frustração, e Lucian sentiu um aperto no peito. Ele pegou uma das cartas, lendo-a rapidamente, seus olhos escuros varrendo os termos complicados. Isso é absurdo, ele murmurou, a mandíbula tensa. Pura burocracia para desanimar. Não se preocupe, Cecília, eu cuidarei disso. Mas Vossa Graça... Ela começou hesitante. Ela conhecia a influência dele, mas este era um assunto delicado, demorado. Lucian a interrompeu, a voz firme e cheia de uma autoridade que a fez prender a respiração. Não há mais, Lady Cecília. Seu projeto é importante. Sua visão é importante. E eu não vou permitir que alguns burocratas pequenos o destruam. Ele a olhou, e a intensidade em seus olhos era diferente agora. Não era o olhar de um sedutor, mas de um homem que estava se entregando a uma causa, a causa dela. Nos dias que se seguiram, Cecília viu um lado de Lucian que nunca imaginou existir. Ele agiu com uma rapidez e uma determinação que a deixaram sem palavras. Ele não a convidou para a biblioteca para discutir filosofia. Ele saiu, fez visitas inesperadas ao conselho, usando sua voz grave e sua presença imponente para silenciar objeções. Ele escreveu cartas, não de cortesia, mas de exigência. Usou suas conexões, seus contatos em altos escalões, para desatar os nós burocráticos. Ela o via voltar para a mansão, às vezes tarde da noite, com uma expressão cansada, mas vitoriosa. Ele não falava de seus esforços, não pedia agradecimentos, apenas a olhava, com um brilho satisfeito nos olhos e dizia: "Resolvido, Cecília. O terreno é seu. As licenças estão em ordem." Cecília observava cada passo dele, seu coração batendo forte no peito. A admiração crescia a cada dia. Ele não estava agindo como o libertino famoso, mas como um homem prático, generoso e com uma paixão feroz por vê-la triunfar. Ele estava usando seu poder não para subjugá-la, mas para erguer o sonho dela. Era uma dinâmica de poder que a fascinava e a desarmava. Ela sentia o controle dele, sim, mas era um controle que a protegia, que a impulsionava. A proximidade entre eles se tornou ainda mais intensa. Em um momento, enquanto ele revisava um documento que havia conseguido para ela, as mãos deles se encontraram sobre o papel. Ele não puxou a mão, e o toque demorou um segundo a mais.
uma corrente elétrica que percorreu o corpo de Cecília. Ela sentiu sua respiração suspensa, o calor dele invadindo-a, uma mistura de medo e um fascínio avassalador. Lucian, por sua vez, sentia o peso da mentira se tornar insuportável. Cada vez que ele a ajudava, que via o alívio e a gratidão nos olhos dela, a aposta se tornava mais um fardo, uma traição iminente. Ele estava se apaixonando por aquela mulher. Seu sorriso, sua teimosia, a forma como ela acreditava em seu sonho. Tudo nele gritava que ele a queria de verdade. Mas a aposta era como uma espada suspensa sobre suas cabeças, pronta para cair e destruir tudo o que ele estava construindo, tudo o que ele realmente estava começando a sentir. Ele sabia que teria que confessar, mas o medo de perdê-la, de vê-la partir com a mesma desconfiança de antes, o impedia de dar o próximo passo. A biblioteca de mármore, antes um campo de batalha silencioso de vontades, havia se transformado. Agora era um refúgio, um ninho de intimidade onde as palavras fluíam e as almas se encontravam. Os dias se esvaíam em longas horas passadas ali, entre as prateleiras altas e o cheiro doce de papel antigo. Cecília e Lucian liam em voz alta um para o outro, suas vozes se misturando no ar calmo. Ela lia trechos de seus filósofos favoritos e ele, para a surpresa dela, recitava poemas que pareciam feitos para os sentimentos que ela guardava no peito. Eles riam, um som suave e leve que Cecília nunca imaginou compartilhar com o temido Duque de Evermere. Não eram risadas sociais, forçadas para agradar. Eram risadas genuínas, que vinham de piadas internas, de uma compreensão mútua que havia crescido entre eles. Debatiam sobre a vida, sobre os livros, sobre os medos que a sociedade impunha, e a cada troca, Cecília sentia os muros que havia erguido em volta de seu coração começarem a ceder, tijolo por tijolo. Um dia, enquanto a chuva fina batia nas janelas altas, eles estavam sentados perto da lareira, o calor do fogo aconchegando o ambiente. Lucian lia um trecho de um livro de viagens, e Cecília o ouvia, os olhos fixos no perfil forte dele, na forma como a luz dançava em seus cabelos escuros. Ele parou de ler e virou o rosto para ela, seus olhos escuros encontrando os dela em um instante que pareceu durar uma eternidade. Cecília. A voz dele era um sussurro, mas parecia vibrar no ar, carregada de uma emoção que ela nunca havia ouvido antes. O nome dela, dito por ele, soou diferente, mais íntimo, mais verdadeiro. Você. Você confia em mim? A pergunta a pegou de surpresa, fazendo seu coração pular no peito. Confiar? Ela havia evitado confiar em qualquer homem, especialmente em um como ele. Mas ali, naquele momento, com o calor do fogo e a sinceridade em seus olhos, ela sentiu que sim. Seus medos mais antigos, sua cautela, tudo parecia um pouco menor, um pouco mais distante. Lucian se inclinou um pouco mais, e a proximidade dele a fez prender a respiração. O cheiro dele, uma mistura de livros, fumaça e algo puramente masculino, a envolveu. Sua mão grande e forte se moveu lentamente pela mesa, como se quisesse tocar a dela, mas hesitou no último instante, pairando no ar entre eles. Ele parecia atormentado, uma angústia profunda em seus olhos, uma luta silenciosa acontecendo dentro dele. Há algo que preciso lhe contar, ele começou, a voz baixa, quase rouca. A respiração de Cecília se suspendeu. Ela podia sentir a tensão, a importância do que ele estava prestes a dizer. Era como se o ar da biblioteca tivesse ficado mais denso, carregado de uma verdade que estava prestes a explodir. Ele desviou o olhar por um segundo, para o fogo. Depois o trouxe de volta para ela com uma intensidade quase dolorosa. Sua mandíbula estava tensa e ele parecia lutar contra algo invisível. A mão dele tremeu levemente, ainda suspensa. Cecília sentiu um misto de medo e uma curiosidade avassaladora. O que ele iria dizer? Eu? Cassiri recomeçou a palavra presa na garganta. Ele abriu a boca novamente, mas nenhum som saiu. O medo terrível de perdê-la, de ver o brilho de admiração em seus olhos se transformar em desprezo, foi mais forte. Ele acreditava que ela nunca o perdoaria,
se soubesse a verdade da aposta, que a destruição de seu orgulho seria em vão. A mentira, que antes era um jogo, agora era uma barreira intransponível que o impedia de ser honesto. Ele fechou os olhos por um breve instante, e quando os abriu, a angústia ainda estava lá, mas as palavras de confissão haviam desaparecido. Ele puxou a mão de volta, e um sorriso fraco que não chegava aos olhos surgiu em seus lábios. Eu queria dizer que estou muito contente com o progresso da escola. Você tem feito um trabalho incrível, Cecília. O alívio foi quase tão grande quanto a decepção para Cecília. Ela sentiu um aperto no coração. Ele havia estado tão perto de se abrir, de compartilhar algo profundo, e então recuou. Ela percebeu a luta dele, a dor em seus olhos, e isso a confundiu ainda mais. Porque ele não conseguia falar. Apesar da quase confissão, Cecília sentia que estava se apaixonando por Lucien. Ele não era o libertino que a sociedade pintava. Não era apenas um título ou um corpo bonito. Ele era inteligente, protetor, e parecia se importar com ela de um jeito que ninguém jamais havia feito. A forma como ele a olhava, como ele a ouvia, a fazia sentir-se vista, compreendida, desejada. Mas a sombra de seu maior medo ainda pairava sobre ela. E se tudo fosse um jogo? E se no final ela fosse apenas mais uma em sua longa lista de conquistas? E se, ao se entregar, ela perdesse sua independência, sua voz, sua própria mente para aquele homem que exercia um controle tão sutil e poderoso sobre seu coração? A confusão era um tormento, uma batalha entre a paixão que a puxava e o medo que a impedia de mergulhar de cabeça. Ela queria acreditar, queria se render, mas a desconfiança, forjada em dores passadas, era um véu teimoso que cobria seu coração. A felicidade que Cecília encontrava ao lado de Lucien, na quietude da biblioteca de mármore, era um presente que ela temia perder. Mas a sociedade de Londres era um monstro de 1000 olhos, e ele não perdoava quem ousava se desviar do caminho. Os primeiros sussurros começaram de forma sutil, como uma brisa leve que carrega um cheiro ruim. Cecília os ouvia em bailes, em visitas a amigas nas casas de chá. O Duque de Evermere está se divertindo com a Lady Fairborn, não é? Uma dama comentava com a outra, a voz baixa, mas aguda. Uma pena para a pobre moça. Ele nunca se apega a ninguém por muito tempo. É apenas mais um de seus passatempos. Pelo menos ela conseguirá a escola, não é? Outra murmurava, com um sorriso de pena, que doía mais do que qualquer crítica. Ele usa sua influência, claro, mas todos sabem que ele logo se cansará de brincar de benfeitor. As palavras eram como pequenas agulhas, picando o coração de Cecília. Ela sentia o sangue gelar em suas veias. Os medos antigos, aqueles que ela tentava enterrar, voltavam com força total. Era isso. Ela era apenas um jogo para ele, um desafio novo, uma distração. Sua mente, sua independência, seu projeto, tudo seria esmagado, transformado em uma história de fofoca, mais uma entre tantas na vida do Duque libertino. A paixão que ela sentia por ele, a conexão profunda que havia crescido entre eles, parecia agora uma armadilha, uma ilusão cruel. Seu coração batia forte, uma mistura de raiva e uma dor lancinante. Lucien também ouvia os rumores, e eles o consumiam de uma fúria silenciosa. Ele sabia de onde vinham. A mão do Marquês de Rutledge estava por trás daquelas fofocas venenosas, tentando minar o que ele estava construindo com Cecília. A ideia de que ela pudesse acreditar naquelas mentiras, de que ela pudesse pensar que ele a estava usando como um brinquedo, apertava seu peito com um tormento insuportável. Ele encontrou o Marquês em um clube de cavalheiros, em meio a risadas e o cheiro de charutos. Rutledge estava com um copo na mão, um sorriso presunçoso no rosto, como se estivesse desfrutando de sua vitória. Lucien se aproximou, sua presença alta e imponente silenciando as conversas à sua volta. A raiva em seus olhos escuros era um aviso claro. Rutledge. A voz de Lucien era baixa, perigosa, como o rosnado de um animal. Pare com isso. Pare de espalhar mentiras sobre Lady Cecília e sobre mim. O Marquês ergueu uma sobrancelha, um sorriso falso brincando em seus lábios.
Mentiras, meu caro Duque. Ora, ora. Apenas estou lembrando à sociedade quem você realmente é. Um libertino, não um padre. E ela? Ela é apenas mais uma moça que se iludiu com seu charme, não é? Não me diga que está se apaixonando por uma de suas conquistas. Havia um desprezo claro na voz do Marquês, uma tentativa de puxar Lucien de volta para o poço de vícios e jogos. Lucien deu um passo à frente, sua mão se fechando em um punho ao lado do corpo. Ela não é uma conquista, Rutledge. Ela é diferente, e você está arriscando mais do que imagina ao mexer com ela. A tensão entre os dois homens era tão forte que os outros cavalheiros começaram a se afastar, sentindo o perigo no ar. O Marquês riu, um som seco e provocador. Diferente? Ah, sim. Diferente o suficiente para fazer o grande duque se esquecer da aposta, talvez? Da aposta que você fez, lembre-se, para fazê-la cair de amores em 30 dias, ou perder parte de suas terras. O prazo está quase no fim, meu amigo. E se você não se apressar, se não voltar a ser o duque que todos conhecem, talvez a sociedade precise saber o porquê de tanto interesse repentino em uma moça sem fortuna. Talvez a pequena Lady Cecília precise saber o verdadeiro motivo de sua generosidade. As palavras do Marquês, ditas com um tom venenoso, atingiram Lucien como um golpe. Ele sentiu o sangue ferver, mas controlou a si mesmo. A ameaça era clara. Se ele não agisse para honrar sua reputação de libertino e cumprir os termos da aposta, Rutledge a revelaria. E isso destruiria Cecília. Cecília, que havia chegado ao clube por acaso para encontrar um conhecido, viu a cena de longe. Ela viu a raiva no rosto de Lucien, a forma como seu corpo estava tenso. Viu o sorriso debochado do Marquês, a forma como ele parecia querer provocar Lucien. Ela não ouviu as palavras, mas sentiu a hostilidade, a energia escura que emanava da conversa. Seus olhos claros se arregalaram e um calafrio percorreu sua espinha. Era sobre ela tinha certeza. A tensão entre os dois homens era um segredo que a deixava de fora, mas que a envolvia por completo. Aquele momento selou a desconfiança em seu coração. Ela sentiu que Lucien estava preso em algo, em um jogo do qual ela não fazia parte, mas que a usava como peça. O Marquês era uma figura sombria, um inimigo claro que queria vê-la, e a Lucien separados. Mas o Duque, ele era um mistério ainda maior. Ela o amava sim, mas como confiar em um homem que parecia estar se afundando em um pântano de segredos e apostas e que não conseguia se abrir completamente para ela? A dúvida, fria e persistente, roía sua alma, e a sombra do Marquês, com suas fofocas e ameaças veladas, apenas aprofundava o abismo entre seu coração e o dele. A chuva daquela tarde havia dado lugar a um céu que começava a clarear, mas na biblioteca de mármore, a luz das lamparinas criava um ambiente dourado e aconchegante. Cecília e Lucien estavam sentados lado a lado no sofá de couro, um volume de poesia antiga aberto entre eles. As palavras na página se misturavam ao silêncio confortável, um bálsamo para as tempestades que vinham de fora. Eles haviam acabado de discutir sobre a vida, sobre as escolhas que se fazem e os caminhos que se tomam. Lucien, que antes era uma fortaleza impenetrável, parecia ter baixado a guarda. Seus olhos escuros, que tantas vezes a haviam estudado com uma curiosidade predatória, agora a observavam com uma vulnerabilidade que a fez prender a respiração. Ele parecia um homem cansado, mas não de um cansaço físico, e sim de uma luta interna que ela mal podia imaginar. Cecília, ele disse, a voz baixa, quase um sussurro, mas que a alcançou com uma força inesperada. Eu tenho medo. A confissão o pegou de surpresa, mas a sinceridade em sua voz era palpável. Cecília sentiu um aperto no peito. O Duque de Evermare, o homem mais confiante de Londres, tinha medos. Ela sentiu um ímpeto de se aproximar, de tocar sua mão que repousava perto da dela, mas se conteve. Medo de quê, Vossa Graça? Ela perguntou, a voz quase inaudível. Ele desviou o olhar por um instante para o fogo que crepitava na lareira, e depois o trouxe de volta para ela, com uma intensidade que a fez sentir completamente exposta. Medo de... e de que ninguém jamais me veja de verdade, ele confessou, as palavras saindo com dificuldade. Que eu seja sempre o título,
o corpo, a fama, e que no fim eu fique sozinho, com esse vazio que me acompanha há tanto tempo. Havia uma melancolia profunda em sua voz, uma confissão de uma solidão que ela reconheceu em si mesma. Cecília sentiu um nó na garganta. Aquilo era muito diferente do libertino que ela conhecia. Aquela era a alma dele, desnudada. Uma coragem súbita a invadiu. Eu entendo esse medo, Duque, ela respondeu. Suas próprias palavras quase um sussurro. Eu tenho medo de ser comprada, de perder minha voz, minha mente, minha independência, de me tornar um enfeite bonito, sem valor próprio, apenas mais uma propriedade legal, de ser esmagada por um poder que não é meu. Os olhos de Lucian se arregalaram. Ele a olhou, não com pena, mas com um entendimento profundo, como se ele finalmente a visse por completo, e ela o visse também. Naquele instante, as máscaras caíram. Não havia mais jogos, nem pretensões. A verdade de suas almas se encontrou em um silêncio carregado de emoção. A mão de Lucian, que antes hesitava, agora se estendeu e tocou a dela suavemente. Não foi um toque elétrico, mas um toque de consolo, de reconhecimento, de uma conexão que ia muito além das palavras. Cecília não puxou a mão. Ela sentiu o calor dele, a força de seus dedos, e uma onda de afeto e uma estranha sensação de pertencimento a invadiu. As barreiras de seu coração, antes intransponíveis, desmoronaram por completo. Ela o amava. E ele, ela sabia, a amava também. Não com a paixão de um libertino, mas com a honestidade e a vulnerabilidade de um homem que estava se arriscando pela primeira vez. O momento se estendeu, preenchido apenas pelo crepitar do fogo. Naquele toque, naquele olhar, eles confirmaram o que sentiam um pelo outro. Era uma ponte sólida de confiança e afeto, construída sobre seus medos compartilhados e suas almas desveladas. Lucian a observou, o rosto dela iluminado pelo fogo, a mão dela sob a sua. A aposta. A voz do Marquês de Rutledge ecoou em sua mente, suas ameaças, seus sorrisos sardônicos. Ele sabia que não podia mais adiar. Aquele momento de pura verdade com Cecília era precioso demais para ser manchado por uma mentira que não pertencia mais a ele. Ele tinha que contar a ela. Antes que Rutledge o fizesse, tinha que destruir seu próprio orgulho, admitir a farsa, implorar por seu perdão, mesmo que isso significasse perder tudo o que acabara de encontrar. A ideia de vê-la partir, com a dor da traição em seus olhos, era um tormento, mas a ideia de perdê-la por sua covardia era insuportável. Ele abriu a boca para falar quando uma batida suave na porta os interrompeu. O mordomo entrou, com uma bandeja prateada nas mãos. Sobre ela, um convite lacrado, com o brasão de uma das famílias mais importantes de Londres. «Perdão, Vossa Graça», disse o mordomo à voz formal. Chegou o convite para o grande baile de máscaras. É o último evento da temporada. E o prazo final para as confirmações é amanhã. Lucian pegou o convite, seus olhos lendo as palavras. O grande baile de máscaras. O último dia do prazo da aposta. Ele olhou para Cecília, a mão dela ainda sob a sua. O sorriso em seu rosto, antes tão vulnerável e cheio de afeto, transformou-se em uma expressão de gravidade. Um presságio de desastre iminente pairou no ar, pesado e silencioso, destruindo a paz que eles haviam encontrado na biblioteca. O jogo estava prestes a chegar ao seu fim, e Lucian sabia que a verdade, antes escondida, agora dançaria à luz de todos os olhos. O grande baile de máscaras era um espetáculo de tirar o fôlego, o último suspiro de luxo da temporada de Londres. Milhares de luzes brilhavam, refletidas nos espelhos e nos tecidos caros dos vestidos e casacas. As máscaras cobriam os rostos, dando a todos a liberdade de ser alguém diferente por uma noite, de sussurrar segredos e de dançar sem serem reconhecidos. Era um mundo de fantasia e mistério. Lady Cecilia Fairborn chegou ao lado do Duque Lucian Blackthorne. Ela usava um vestido de seda azul escuro que caía como uma cascata, e uma máscara simples que cobria apenas a parte superior de seu rosto, deixando seus lábios à mostra.
Lucian estava impecável em sua casaca escura, sua máscara cobrindo seus olhos intensos, mas não escondendo a força de sua presença. O salão inteiro parou por um instante para observá-los. Havia uma expectativa no ar, um burburinho sobre o romance improvável que havia florescido entre o duque libertino e a moça dos livros. Para todos, eles eram a prova de que o amor podia surgir nos lugares mais inesperados. Cecília sentia o calor da mão de Lucian em suas costas, guiando-a pela multidão. Era um toque que, por semanas, havia se tornado familiar e acolhedor. Ela se sentia protegida ao lado dele, vista por ele de um jeito que ninguém mais a havia visto. O coração dela batia um pouco mais forte, não apenas pela emoção do baile, mas pela verdade que ele prometera revelar. Lucian havia passado o dia inteiro com um ar de gravidade, e ela sabia que a qualquer momento ele falaria. Ela esperava por suas palavras, uma mistura de ansiedade e uma esperança quase desesperada. Lucian, por sua vez, sentia o peso da verdade em seu peito, um fardo que ele estava ansioso para depor. Ele a observava, a beleza dela sob a máscara, a forma como ela olhava para o salão com um brilho de alegria. Ele a amava, e ele sabia que precisava confessar tudo a ela, antes que a mentira o destruísse. Ele esperava o momento certo, um canto tranquilo, um instante de privacidade para finalmente se despir de seu orgulho e implorar por seu perdão. Mas o destino, ou talvez a maldade, tinha outros planos. O Marquês de Rutledge surgiu no meio do salão como uma nuvem de tempestade. Seus olhos estavam vermelhos, e seu sorriso, que se alargava no rosto, era uma mistura de álcool e um prazer perverso. Ele cambaleou levemente, com um copo na mão, e caminhou em direção a Lucian e Cecília, que estavam perto de um grupo de damas curiosas. Ora, ora, vejam só quem temos aqui! O Marquês gritou, sua voz arrastada e alta demais, cortando a música e silenciando o salão. Todos os olhares se voltaram para eles. O grande Duque de Evermere e sua nova conquista. Lucian sentiu um calafrio na espinha, um pressentimento de desgraça. Ele sabia o que viria. Tentou dar um passo à frente para proteger Cecília, para silenciar Rutledge. Mas era tarde demais. Vocês não sabem? O Marquês continuou rindo, a voz cheia de veneno. Nosso caro Duque aqui fez uma aposta. Sim, uma aposta. Há 30 dias ele jurou que faria a pequena Lady Cecília Fairborn se apaixonar por ele. E se não conseguisse? Ele perderia parte de suas terras para mim. Ele fez uma reverência exagerada, esvaziando o copo de uma vez. E parece que ele conseguiu, não é? A pobre moça caiu direitinho no charme do Duque. O salão inteiro silenciou. Foi um silêncio pesado, sufocante, que parecia absorver todo o som e toda a luz. As máscaras, antes símbolos de mistério, agora pareciam se fechar nos rostos chocados dos convidados. O olhar de todos se moveu do Marquês para Cecília e depois para Lucian. Cecília sentiu o mundo desabar ao seu redor. As palavras do Marquês, cruéis e afiadas, perfuraram seu coração como 1000 adagas. A aposta. 30 dias. Terras. O sorriso de Lucian, suas propostas para a escola, sua gentileza, seus olhares. Tudo havia sido uma farsa, um jogo, uma aposta. O sangue gelou em suas veias, e a máscara em seu rosto parecia esmagá-la. Ela sentiu a dor se transformar em uma fúria ardente, uma raiva que ela nunca havia sentido antes. As máscaras do baile caíram, mas, para Cecília, a máscara que Lucian usava também se estilhaçou, revelando o homem que ela mais temia. O homem que a via como um objeto, uma conquista. Ela virou o rosto para Lucian, seus olhos claros ardendo de dor e traição. Ele estava ali, parado, o rosto pálido sob a máscara, os olhos fixos nela com uma dor que ela não conseguia ou não queria ver. Então, era isso. A voz de Cecília saiu como um sussurro, mas era tão cheia de dor e desprezo que ecoou no silêncio do salão. Tudo não passou de um jogo, uma aposta. Você me comprou, não foi, Duque? Me comprou com a promessa de um sonho,
com sua falsa gentileza como qualquer outra de suas conquistas. Ela sentiu as lágrimas subirem, mas as segurou com força, recusando-se a chorar diante de todos. Eu fui apenas um passatempo, um desafio para seu tédio. Você é um libertino, sim, mas o pior tipo de todos, um mentiroso, um manipulador. E eu fui uma tola. As palavras dela, carregadas de toda a sua humilhação e fúria, ecoaram no salão, atingindo Lucien como um golpe físico. Seu corpo estremeceu e ele sentiu a dor dela como se fosse a sua própria. O baile, as luzes, as pessoas, tudo se tornou um borrão. Só existia Cecília, a dor em seu rosto, a acusação em seus olhos. A aposta que ele havia começado com tanto orgulho agora se transformava na arma que destruía a única coisa que ele realmente queria. As palavras de Cecília, cheias de dor e traição, ecoaram no salão, silenciando a música e as risadas, atingindo Lucien como um golpe físico. Ele sentiu o corpo estremecer. O mundo girava embaçado, as luzes do baile se misturando aos rostos chocados da sociedade, que agora o julgavam. Mas nada importava além de Cecília, da dor em seu rosto, da acusação em seus olhos claros. A aposta, aquela que havia começado por orgulho ferido e tédio, agora se transformava na arma que destruía a única coisa que ele realmente queria. O Marquês de Rutledge, com um sorriso vitorioso e bêbado, se aproximou de Lucien, estendendo a mão. Parece que a aposta está ganha, meu caro duque. As terras são minhas. Lucien mal o ouviu. Seus olhos estavam fixos em Cecília, que o observava com um misto de fúria e uma tristeza tão profunda que ele sentiu seu próprio coração se partir. Ele podia ver a descrença nos olhos dela, a forma como ela se encolhia humilhada. Era o medo de ser comprada, de ser mais uma, que ele havia prometido a si mesmo que tiraria dela. E agora, por sua própria tolice, ele a estava confirmando. Naquele instante, Lucien sentiu um calor crescer em seu peito, uma força nova que não vinha do orgulho, nem da fama. Vinha de um lugar mais profundo, de um amor que ele nem sabia ser capaz de sentir. Ele não podia perder Cecília, não podia deixá-la acreditar que ele era o monstro que ela temia, não podia deixá-la partir. Ele virou o rosto para o Marquês, os olhos escuros ardendo com um desprezo frio e intenso. "Cale-se, Rutledge", Lucien disse, a voz baixa, mas com uma autoridade tão feroz que o Marquês recuou um passo, o sorriso sumindo de seu rosto. "Suas terras. Eu não as quero. Nunca quis." A multidão de convidados murmurou, chocada com a ousadia do duque. Então Lucien se virou completamente para Cecília. Ele não se importava mais com o que a sociedade pensaria, com seu nome, com sua reputação. Ele só via a mulher que amava. Sua máscara, aquela que cobria seus olhos, parecia pesada demais. Ele a removeu com um gesto rápido, revelando o rosto pálido, a dor genuína em seus olhos. Era o rosto de um homem nu de orgulho, exposto e vulnerável. "Cecília", ele começou, a voz grave e trêmula, mas que carregava a verdade de seu coração. "Eu fiz a aposta. Sim, comecei como um tolo, por orgulho ferido, por um tédio que me consumia. Eu achava que você seria apenas mais um desafio, uma forma de provar que eu ainda era o homem que conseguia tudo." Ele deu um passo em direção a ela, ignorando os olhares curiosos, as fofocas que começavam a circular. A distância entre eles era pequena, mas a tensão era imensa. Cecília sentiu o corpo tremer. Os olhos dele, agora desmascarados, mostravam uma dor e uma honestidade que a chocaram. Ela podia ver a luta nele, a vulnerabilidade que ele nunca havia mostrado a ninguém. A fúria em seu peito começou a ceder, dando lugar a uma confusão avassaladora. "Mas eu estava errado, Cecília", Lucien continuou, sua voz se tornando mais forte, mais apaixonada. "Você não é uma conquista. Você é a única mulher que me fez ver o vazio da minha vida. Você é a única que me desafiou de verdade. A aposta, ela se tornou nada, menos que nada, porque sem perceber eu me apaixonei por você. Pela sua mente, pela sua coragem, pela sua teimosia, por tudo o que você é. Eu te amo, Cecília." Ele deu mais um passo,
parando bem na frente dela. A proximidade era intensa, quase sufocante. Ela podia sentir o calor dele, a urgência em seu olhar. Eu sei que fui um tolo. Eu sei que te machuquei. Eu sei que traí sua confiança. Mas, por favor, Cecília, ele implorou a voz quase um sussurro, mas que parecia gritar no silêncio do salão. Me perdoe. Me dê uma chance. Uma chance de provar que este homem, que está aqui na sua frente, não é mais o libertino do passado. Que ele te escolhe. Acima de tudo. Acima das terras. Acima da reputação. Acima do meu próprio orgulho. Cecília o olhava, chocada. As palavras dele, a vulnerabilidade em seu rosto, a forma como ele havia destruído seu próprio orgulho diante de toda Londres, eram algo que ela jamais esperaria. Ele a havia escolhido. Ele havia se desnudado por ela. Ele realmente havia mudado. A acusação em seu coração se transformou em uma pontada de esperança. Uma certeza de que aquele homem, ali, era de verdade. Ela sentiu as lágrimas subirem, mas desta vez não eram de dor, e sim de uma emoção profunda. Lentamente, com a respiração suspensa, Cecília estendeu a mão. Seus dedos finos e tremelicantes tocaram o rosto de Lucian. Foi um toque suave, mas que carregava a força de sua decisão. Ela não disse uma palavra. Não precisava. Seu gesto, público e corajoso, mostrava a todos que seu medo, por mais profundo que fosse, havia sido superado pelo amor. Ela estava dando a ele uma chance. A sociedade podia fofocar, podia julgar, mas naquele instante, sob as luzes brilhantes do baile de máscaras, Cecília e Luciana haviam encontrado a verdade um no outro. O grande baile de máscaras se dissolveu em um emaranhado de fofocas e sussurros. A revelação do Marquês de Rutledge havia sido um terremoto, mas a declaração apaixonada de Lucian, seu pedido sincero de perdão e o gesto corajoso de Cecília haviam mudado o curso da história. Não era mais apenas um escândalo. Era a história de um duque que escolheu o amor acima de seu orgulho e de uma moça que ousou perdoar. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de olhares curiosos e conversas abafadas. A sociedade de Londres, sempre ávida por um drama, não sabia como reagir. Alguns criticavam Lucian por sua aposta, outros o elogiavam por sua ousadia em se despir de sua fama. Mas a maioria, intrigada pela força daquele amor inesperado, começou a ver Cecília com outros olhos, não mais a moça sem fortuna, mas a mulher que havia domado o duque. O Marquês de Rutledge, por outro lado, se viu sozinho no olho da tempestade que ele mesmo havia criado. Aquele que antes era o companheiro de farras de Lucian, agora era visto com desprezo. Sua tentativa de sabotagem não havia destruído o duque, mas o havia exposto como um homem mesquinho, invejoso e cruel. Ninguém queria sua companhia, e os convites para bailes e jogos pararam de chegar. Ele perdeu não só as terras da aposta, mas também sua influência e a amizade do duque, que agora o ignorava com um silêncio cortante. Sua maldade havia falhado, e ele foi deixado a murchar em sua própria amargura. Luciana e Cecília se encontraram na biblioteca de mármore na manhã seguinte ao baile. O silêncio do lugar era um alívio depois de toda a confusão. O sol entrava pelas janelas, iluminando o pó que dançava no ar, e o cheiro de livros antigos era um conforto familiar. Não havia mais máscaras entre eles, apenas a verdade crua de seus corações. Cecília sentou-se em sua poltrona preferida, o rosto ainda pálido, mas com uma força renovada nos olhos. Luciana estava de pé, à sua frente, as mãos nos bolsos, o olhar pesado de culpa e esperança. Cecília, ele começou, a voz grave e baixa, sem a confiança de antes, mas com uma honestidade que ela nunca havia ouvido. Eu sei que minhas palavras no baile foram muitas, mas eu preciso que você entenda. Eu estava perdido. Minha vida era um tédio sem fim. Eu me convenci de que ninguém jamais me veria além do título, do dinheiro, do corpo. Eu era apenas um objeto de desejo, e isso me esvaziava por dentro. A aposta. Foi uma tentativa estúpida de sentir algo, de me provar que eu ainda existia. Eu estava com medo.
Ele deu um passo em direção a ela e a proximidade era intensa, mas diferente. Não era mais o controle predatório, mas uma entrega. Eu tinha medo de que, se você me visse de verdade com todas as minhas falhas e meu passado de libertino, você me deixaria. Que eu não seria suficiente para a mulher mais inteligente e corajosa que já conheci. Cecília o ouvia, cada palavra dele rasgando as últimas camadas de sua desconfiança. Ela sentiu uma dor aguda em seu peito, não por ela, mas por ele. Ela estendeu a mão e Lucian a pegou, o toque dele firme e consolador. Eu entendo, Lucian, ela respondeu, a voz embargada, mas clara. Eu também tinha medo. Medo de ser comprada, de ser usada, de perder minha voz, minha mente, de me tornar um enfeite bonito, sem valor próprio, apenas mais uma propriedade. Eu vi o que aconteceu com minha família, com minha mãe. Eu não queria ser esmagada. Eu temia que você, com seu poder e seu charme, me tirasse tudo o que eu prezava. Ela apertou a mão dele. Eu tinha medo de me tornar apenas mais uma em sua longa lista, e por isso lutei tanto para não me render. O silêncio voltou, preenchido apenas pela respiração deles. Naquele momento, eles se viram por completo, suas vulnerabilidades expostas, seus medos compartilhados. A dor era real, mas a verdade os unia de uma forma que a paixão sozinha nunca conseguiria. Eu sei que a confiança é algo que se constrói, não se exige. Lucian disse, seus olhos fixos nos dela, buscando perdão. Eu errei, mas eu juro a você, Cecília, que nunca mais haverá mentiras entre nós. Eu quero que nossa vida seja baseada na verdade, no respeito, na igualdade. Eu quero que você seja livre para ser quem você é, para ter suas ideias, para construir seu sonho. E eu estarei ao seu lado, não para controlá-la, mas para apoiá-la. Ele se ajoelhou na frente dela, um gesto inesperado que a chocou. Eu abdico das terras da aposta, publicamente, ele declarou, a voz firme e clara, para que as paredes da biblioteca e talvez o mundo ouvissem. Elas não valem nada perto do que eu sinto por você. Não há riqueza, nem reputação que valha mais do que seu amor. Eu te escolho, Cecília, para sempre. Cecília sentiu as lágrimas rolarem por suas bochechas, mas desta vez eram lágrimas de um alívio profundo, de uma esperança renovada. Ele estava ali, o Duque de Evermere, ajoelhado diante dela, não por imposição, mas por amor. Ele havia destruído seu orgulho, abdicado de sua fortuna, tudo por ela. Aquele era o verdadeiro poder, não o de seduzir, mas o de se render. Ela o amava, e agora ela podia confiar. O compromisso deles não era apenas um casamento, mas uma promessa, feita sobre a verdade e a coragem de dois corações que finalmente se encontravam. Não foi um grande evento social, com centenas de convidados e fofocas. Lucian e Cecília escolheram algo mais íntimo, uma cerimônia simples na capela da mansão Ashdown. Apenas os amigos e a família mais próximos estavam lá, testemunhando a união de duas almas que haviam encontrado seu par de um jeito tão inesperado. Cecília usava um vestido branco, sem grandes adornos, mas que realçava sua beleza natural. Lucian a esperava no altar, o olhar fixo nela, sem a máscara de libertino, apenas a verdade de seu amor. Quando os olhos deles se encontraram, Cecília sentiu uma onda de calor e a certeza de que havia feito a escolha certa. Não era um casamento por conveniência, mas a promessa de uma vida construída na honestidade e no respeito mútuo. A mão de Lucian, ao segurar a dela, era firme e quente, um porto seguro para o coração dela. Com o apoio incondicional de Lucian, o sonho de Cecília se tornou realidade. A escola para moças foi inaugurada em um terreno que ele havia conseguido, com professores dedicados e uma biblioteca cheia de livros. Cecília passava seus dias lá, com a paixão e a inteligência que a guiavam. Ela provou a si mesma e a todos que não havia sido comprada. Ela foi amada por quem era, por sua mente e sua coragem. Lucian não tentava controlá-la, mas a incentivava em cada passo, um olhar de admiração sempre presente em seus olhos. A cada conquista da escola, a cada moça que aprendia a ler e a pensar por si mesma, Cecília sentia que estava construindo seu próprio legado,
um legado de independência e liberdade. Os anos passaram, trazendo consigo não só a paz, mas também a alegria de uma família. Nos jardins floridos da mansão Ashdown, onde antes a tensão e a batalha de vontades haviam acontecido, agora ecoavam risadas de crianças. Lucian e Cecília eram pais, e a vida deles era plena, um contraste vibrante com o tédio que um dia ele conhecera. Uma tarde, enquanto seus filhos brincavam perto de um carvalho antigo, Lucian encontrou Cecília sentada em um banco de pedra, lendo um livro. Ele se aproximou em silêncio, sua presença ainda forte, mas agora revestida de uma calma que só o tempo e o amor verdadeiro podiam trazer. Ele se sentou ao lado dela, sem dizer nada, apenas a observando. O olhar dele ainda tinha a mesma intensidade que a assustara no baile, mas agora era um olhar de adoração, de uma cumplicidade profunda. A mão de Luciana encontrou a dela sobre a página do livro, e seus dedos se entrelaçaram em um toque que falava de anos de cumplicidade, de desafios superados e de um desejo silencioso que ainda queimava entre eles. Cecília ergueu o rosto, um sorriso suave brincando em seus lábios. "O que está lendo?" ele sussurrou, a voz grave e cheia de carinho. Ela inclinou a cabeça, apoiando-a no ombro dele. "Filosofia, meu duque, a mesma que você dizia ser chata." Ele riu, um som rouco e feliz. "Nunca foi chato, Cecília. Apenas não era você quem estava lendo para mim." Aquele momento, simples e profundo, era a prova de que o verdadeiro poder não estava em seduzir ou ser seduzida, mas na coragem de não se render, de lutar por si mesma e de exigir um amor baseado em respeito. Lucian havia encontrado a satisfação na conexão profunda, no amor da mulher que ousara desafiá-lo. E Cecília havia ensinado ao duque que o verdadeiro amor não se conquista com jogos, mas com honestidade, vulnerabilidade e a coragem de se entregar. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.